Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O dia em que o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou a localização do novo aeroporto de Lisboa é um dia memorável e para ficar bem gravadinho, de facto, naquilo que é o registro das decisões políticas em Portugal. É que o assunto já transitava do Estado Novo. A nova localização do aeroporto de Lisboa já tinha sido em todo o sítio, menos em Paris. Só que aberta a prenda, eis que não só há um novo aeroporto, vem com uma TTT, terceira travessia do Tejo, e ainda com alta velocidade que nos vai ligar até Madrid. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas deixem lá ficar o aeroporto. É que, entretanto, neste florido cantinho da nossa Europa, alguns ilustres subscritores de uma reforma da Justiça vieram a terreiro reclamar essa mesma reforma. Uma verdadeira preocupação com aquilo que é o escrutínio externo do Ministério Público. Falam que é necessário uma avaliação democrática independente da ação do Ministério Público, dos magistrados e da Procuradora-Geral da República. Entre os ilustres nomes encontramos Augusto Santos Silva, Rui Rio, Daniel Proença de Carvalho e também Ferro Rodrigues, porque a preocupação que eles também nos vão dizendo é que o segredo de justiça é utilizado a bel prazer pelo Ministério Público para devassar a vida privada de alguns destes ilustres. Ferro Rodrigues, que, se bem me lembro, também já mencionou alguma coisa relativa ao segredo de justiça. Tento eu lembrar-me que já não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, para nos tentar lembrar disto e de outras coisas, o nosso convidado de hoje é o João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica. João Olá. Paulo, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Comecemos com a noite da apresentação da localização do novo aeroporto de Lisboa. Qual é a leitura que tu fazes desta decisão política? É um festival de obra pública que foi anunciado pelo Governo. Enfim, eu não tenho competências para discutir se precisamos mesmo de um novo aeroporto e onde é que ele deve estar, até porque vocês já discutiram isso esta semana com o Pedro Castro, que sabe disso muito mais do que eu. O que me preocupa na forma, no que foi anunciado e na forma como foi anunciado, e que continua o anúncio que foi feito e também consensualizado entre o PS e o PSD, ainda com o governo de António Costa, já depois até de ter sido demitido, é o modelo de parceria público-privada que está subjacente a isto tudo. Em primeiro lugar, o problema do novo aeroporto é um problema em que o Estado português tem uma margem de autonomia de decisão muito reduzida. Porque em 2012 privatizámos a empresa gestora dos aeroportos e demos uma concessão a essa empresa, entretanto privada, para gerir todos os principais aeroportos nacionais, de Portugal continental, Açores e Madeira, durante 50 anos. E demos a essa empresa o exclusivo de fazer a proposta de localização do novo aeroporto. Portanto, na verdade, quem decide onde está o novo aeroporto não é o Governo, é a ANA, a ANA, Aeroportos e Navegação Aérea, detida pelo grupo Vinci. O que significa que o Governo anunciou não é que vai construir ou mandar construir um aeroporto em Alcochete, é que vai pedir à Vinci que
que proponha um novo aeroporto em Alcochete, que não é a localização que eles queriam. Portanto, isto foi assumido pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas e isso vai obrigar a uma negociação do contrato. Um contrato que foi auditado pelo Tribunal de Contas, o contrato de concessão e a privatização da empresa de gestão dos aeroportos, e o Tribunal de Contas disse claramente que era um contrato que não tinha defendido o interesse público. E, aliás, a própria Comissão Técnica Independente, que fez uma análise da privatização e da concessão, chegou à mesma conclusão do Tribunal de Contas, que foi uma concessão que foi feita para 50 anos, já estava paga ao fim de 10. Porque os franceses da Vinci pagaram 1.200 milhões de euros pela ANA e nos primeiros 10 anos já tinham cobrado em taxas e em receitas mais de 1.400 milhões. Portanto, a privatização já está paga. A partir daqui é tudo lucro para o concessionário. Obviamente, se agora o concessionário assume primeiro o encargo de fazer obras no aeroporto Humberto Delgado e vir a construir um novo aeroporto, em Alcochete, ou seja onde for, obviamente vai ter investimentos aí e vai ter gastos. Mas comecemos por aí, João, e porque estás a falar do contrato, o concessionário não tem que assumir, tanto quanto eu sei, está contratualizado que o concessionário tem que fazer as melhorias necessárias para o bom funcionamento do Humberto Delgado, que é algo que muitos especialistas têm dito que já não tem sido feito ao longo destes anos. Precisamente. E isso seguramente vai entrar agora na discussão da renegociação do contrato como uma grande benesse e um grande investimento que a ANA Vinci vai fazer em favor do país. Mas está no contrato, de facto. Eles são obrigados a fazer as obras necessárias para ir aumentando a capacidade do aeroporto Humberto Delgado. E são eles depois que também têm que propor uma nova localização. E aqui é um ponto nevrálgico em que o Estado, ao privatizar a empresa e fazer este contrato de concessão, abdicou da sua soberania de decisão nesta questão. E aí vai obrigar a uma renegociação que pode correr muito mal para o Estado português. O Ministro das Infraestruturas e o Primeiro-Ministro disseram que o novo aeroporto se ia fazer sem investimento público. Portanto, ia ser o concessionário privado a fazer toda a obra, todo o investimento. No mínimo, se isto acontecer, no mínimo vai obrigar a prolongar a concessão. Portanto, os 50 anos, se calhar, vão passar a ser 75 ou mais. E isso também tem custos para o Estado, porque significa que as receitas que nós passaríamos a receber no fim da concessão, as receitas das taxas do aeroporto, das rendas que as lojas no aeroporto pagam, tudo isso, deixam de ser receitas públicas no prazo previsto e continuam por mais de 25 anos a ser receitas privadas. Portanto, isto tem custos para os contribuintes. Para não falar do dinheiro europeu, que vem quase sempre associado a investimentos deste tipo, ou de empréstimos do Banco Europeu de Investimentos ou de outros organismos que têm aval do Estado e que, portanto, implicam responsabilidades para os contribuintes. Essas conversas de que se vai fazer um novo aeroporto que vai chegar a ter 4 pistas, uma nova travessia sobre o Tejo, uma ligação em alta velocidade para a Espanha, o TGV, que já foi posto a concurso a primeira parte, entre Lisboa e o Porto, e tudo isto é feito sem dinheiro dos contribuintes, lamento a frontalidade, uma grande treta. E Portugal já tem muito mais experiências com parcerias público-privadas, ruinosas até aos dias de hoje, e duvido que tenha aprendido alguma coisa na negociação das parcerias que agora vai fazer. Eu tomei nota, também eu divertido, da reação de José Sócrates, em que veio todo o fano dizer as obras que foram agora anunciadas, portanto o aeroporto em Alcochete, uma nova travessia do Tejo e o TGV, são tudo obras que o José Sócrates tinha anunciado há 16 anos, disse ele, para mostrar como era um grande visionário. Não se fizeram há 16 anos, como sabemos. E pode ser que não se façam também. E pode ser que não se façam agora. Parece o Sporting a ganhar títulos. Agora não, porque recentemente as coisas têm corrido melhor, não é? Mas parece o Sporting noutros tempos. Sim. Só ganhava 18 em 18 anos. Mas quando ganhava, pelo menos ganhava. Não era anunciado que ganhava e depois a taça nunca chegava. E estas obras não se fizeram há 16 anos porque o país faliu. E José Sócrates aparentemente não se lembra dessa parte. O país faliu. E o que estamos a ver agora é que, depois de uma longa e dolorosa recuperação, em que voltamos a ter excedentes orçamentais e um bocadinho de margem,
voltamos a meter-nos no buraco das parcerias público-privadas. Precisamente no momento em que as parcerias público-privadas ruinosas, nomeadamente as rodoviárias, que nós vamos pagar ao triplo do seu valor, estão a acabar até 2040. E, portanto, à medida que essas parcerias público-privadas ruinosas começam a acabar, nós vamos começar a fazer outras parcerias público-privadas ferroviárias, de mais uma ponte, de mais uma linha de TGV para a Espanha, e vamos fazê-las seguramente com os mesmos atores, com os mesmos, a Motengil, que é uma das grandes beneficiárias, a Vinci, que está quer na concessão do aeroporto, quer na concessão da Ponte Vasco da Gama e da Ponte 25 de Abril, e que possivelmente virá a estar numa terceira travessia. São os mesmos agentes que capturaram o Estado com as PPPs rodoviárias que começam a acabar na próxima década e que já estão a preparar o novo ciclo de PPP, onde vão voltar a capturar o Estado. Portanto, isto é uma sangria desenfreada. E isto preocupa-me muito, porque há dezenas de relatórios do Tribunal de Contas, de comissões de inquérito que foram feitas às PPPs, e nós não aprendemos nada com isso. Durante o tempo da Troika, e até antes, no tempo de Sócrates, fizeram-se 2 renegociações de PPPs, e se nós compararmos hoje, depois dessas 2 renegociações, em 2010 e em 2012, o que estamos a pagar pelas parcerias público-privadas rodoviárias contra o valor real atualizado daqueles ativos, é o triplo que nós estamos a pagar. E só para contextualizar, muitas vezes quando olhamos para uma árvore é o fruto que nos diz que árvore é que é aquela. Primeiro, o concessionário gostava muito de ter ficado no Montijo, onde já lá estão as pistas, onde seria muito mais fácil e muito menos oneroso para o privado utilizar aquilo, mas os problemas ecológicos acho que estavam mais do que presentes. E segundo, nas concessões privadas, lemos hoje no Jornal de Negócios que já estão a reclamar aquilo que aconteceu durante a pandemia, que o facto das pessoas não terem circulado, eles têm que receber 46 milhões de euros. Isto mostra a seriedade destas parcerias e destes atores privados. Isso mostra como as parcerias público-privadas, que são um modelo de contratação legítimo, se for bem planeado, bem negociado e bem fiscalizado, se tornaram em Portugal um mecanismo de captura do Estado. E um dos mecanismos dessa captura são exatamente estes pedidos de reequilíbrio financeiro que acontecem constantemente nas PPPs, em que por uma razão ou outra, porque subiram as taxas de juros, nunca porque desceram, ou seja, quando as taxas de juros desceram... Eles não devolvem. Eles não devolvem o dinheiro, mas quando sobem querem compensações do Estado, ou porque choveu, ou porque fez sol, ou porque houve pandemia, estão sempre a pedir ou mais subsidiação direta do Estado, ou, que é uma coisa que é mais fácil de engolir, ou pelo menos eles acham que é mais fácil de engolir, o prolongamento das concessões para eles continuarem a ganhar as rendas durante mais tempo. E quando se diz que determinada operação de obra pública vai ser feita sem dinheiro do Estado, é sempre nesta lógica. Nós prolongamos as concessões, portanto não há uma subsidiação direta dos contribuintes, mas há este mecanismo de captura de renda, ou de captura de uma renda, nomeadamente dos aeroportos ou de portagens, que passa a ser receita do privado em vez de ser receita pública. É dinheiro público na mesma. E portanto, a sede e o consenso político até festejado pelo PS, pelo PSD, estavam os partidos a acotovelarem-se para clamar os louros desta decisão, mostra que vamos alegremente meter-nos em contratos potencialmente ruinosos. E o contrato do aeroporto é muito difícil ser bem feito porque nós só temos uma pessoa com quem negociar, quer dizer, a Vinci com a Ana tem o exclusivo deste negócio e, portanto, tem a faca e o queijo na mão numa negociação com o Estado. E, portanto, isto pode ser muito caro para os portugueses. E depois há outro tipo de custos, quer dizer, o Governo disse que os terrenos são todos públicos e, portanto, o Estado não precisa gastar dinheiro com expropriações. Porque nos termos do contrato, apesar da obra ser feita pelo privado, as expropriações são sempre responsabilidade do Estado. Como aquilo é já terreno público, não é preciso expropriar. Mas é terreno público porque está lá o campo de tiro de Alcochete, o depósito de material de guerra, portanto, um conjunto de infraestruturas militares. Mas não tem que ser pago à Força Aérea?
Isto é só... No mínimo, aquelas infraestruturas vão ter que ser relocalizadas. Okay. E, portanto, isso vai ter custos, obviamente. Como já houve custos na base aérea do Montijo de tirar de lá a Força Aérea, numa coisa que depois acabou por nem sequer ser usada para o aeroporto. Portanto, estes custos existem e nós temos que ser céticos, eu diria saudavelmente céticos, para não dizer muito amargamente desconfiados, cada vez que vemos políticos a dizer que vamos fazer obras que são investimentos brutais de milhares de milhões de euros sem dinheiro público. Isso não existe. E a consensualidade entre os dois grandes partidos é algo que te preocupa? Preocupa-me não o consenso necessariamente sobre a localização, porque é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo. Eu continuo com dúvidas, mas enfim, nem vale a pena entrarmos por aí, porque não é a minha área de especialidade. Agora, quer na PPP, que foi anunciada até pelo Governo Costa, do primeiro troço do TGV entre Lisboa e Porto, quer agora com o aeroporto e a nova travessia do Tejo, há um consenso completo entre PS e PSD e CDS e aparentemente os outros partidos em fazer isto em regime de parceria público-privada, e isso preocupa-me, porque uma das coisas que é uma guerra antiquíssima do Tribunal de Contas, desde o início das PPPs em Portugal, que é não se fazerem contratos destes sem antes se fazer um estudo comparativo dos custos e benefícios de se fazer como um investimento público, ou seja, pago pelo Estado, ou de se fazer em regime de PPP. Não há essa análise Há essa prévia. obrigação, o Tribunal de Contas há anos que insiste nisto, que é o que ele chama o comparador público, Claro. ou seja, comparar quanto é que isto custa e quanto é que isto rende, se for feito pelo Estado e se for feito por privados. Nós estamos a ver o anúncio de imensos investimentos sem que sequer se discuta esse comparador público. Ninguém o apresenta, ninguém o fez, aparentemente, ninguém pensa fazê-lo e, portanto, vamos atirar-nos para mais parcerias público-privadas sem discutirmos se isto não é mais rentável e mais eficiente sendo feito com investimento público. E, portanto, obviamente que estou preocupado com essa componente do consenso, que é um consenso de políticos de negócios a fazer negócio com empresários da política. E a Vinci, de novo, ilustra bem isso. A Vinci, em Portugal, é liderada por um senhor chamado José Luís Arnaud, que foi ministro do PSD, que foi ministro de Durão Barroso e, portanto, está sempre ligado ao PSD, que foi quem privatizou a ANA, que depois veio a empregar José Luís Arnaud. Foi um tipo que foi secretário-geral do PSD e responsável pelas contas e pela tesouraria do PSD. Portanto, é um político de negócios que está na área dos negócios, a fazer contratos de concessões com políticos que estão na política e, obviamente, em representação do Estado e suposta defesa do interesse público, mas que têm estas promiscuidades estruturais. Há outra semelhança, uma vez que há a terceira travessia, também tem a ver com pontes e a Lusoponte, não é? Sim, uma das minhas preocupações é que nós temos um contrato feito em 1995 para construir a Ponte Vasco da Gama, que não só deu ao privado o exclusivo da exploração da Ponte Vasco da Gama, como lhe entregou a Ponte 25 de Abril, que já estava feita desde 1966, e o exclusivo de qualquer terceira travessia. Feita e eventualmente paga, não é? Sim. Portanto, a Lusoponte, que é da mesma Vinci, tem o exclusivo de todas as travessias do Tejo, desde a ponte de Vila Franca de Xira até ao Rio de Janeiro, até à Foz do Tejo. Construir. Segundo disse o Ministro, essa concessão acaba em 2030. Aliás, já devia acabar antes, mas houve renegociações entretanto. Os contratos das renegociações não estão disponíveis e, portanto, o cidadão comum tem dificuldade em perceber, eu tenho dificuldade em perceber exatamente quando é que acaba a concessão e porque é que acaba numa data e não noutra, mas o Ministro diz que é 2030, portanto, damos de barato. E, à partida, a nova ponte é para abrir em 2034. Portanto, a nova ponte não vai colidir com uma concessão que, entretanto, acaba, supostamente. Mas nós sabemos como estas renegociações acontecem e como os concessionários são sempre bons em encontrar pretextos para renegociar e pedir equilíbrios financeiros e estender as concessões. E, portanto, eu não me admiraria se a Lusoponte, que é da mesma Vinci, metesse na renegociação do aeroporto a renegociação do contrato da ponte e ficasse a explorar por mais uns anos uma concessão que já vem desde 1995 e que foi justificada
para fazer a ponte Vasco da Gama, que custou, em números redondos, 900 milhões de euros, dos quais os privados só entraram verdadeiramente com capital para aí 200 milhões, e por 200 milhões que eles meteram na ponte Vasco da Gama, ficaram com a ponte Vasco da Gama toda, que custou 900, boa parte paga com dinheiro de fundos europeus a fundo perdido e com empréstimos garantidos pelo Estado, ficaram com a ponte 25 de Abril, ficaram com o exclusivo de uma qualquer terceira ponte, e em 2001, portanto, 3 anos depois da ponte ter aberto, a ponte abriu em 98, houve um relatório do Tribunal de Contas a dizer que a ponte que custou 900 milhões de euros já tinha, em acordos de reequilíbrio financeiro e renegociações, o Estado já tinha dado 1.000 milhões em benefícios à Lusoponte. A Lusoponte fica com a ponte, ficou com os lucros, mas acho que também ficou com o ministro que negociou o contrato. Ficou com o ministro que negociou o contrato, exatamente. O ministro era Ferreira do Amaral, o último ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, que uns anos depois de sair do governo foi presidente da Lusoponte, cargo que ocupou durante vários anos, até há relativamente pouco tempo. Aliás, a Lusoponte disse na altura que aquilo não estavam a pagar nenhum favor que ele tinha feito enquanto ministro e que o tinham ido contratar precisamente porque quando foi ministro tinha sido um negociante muito duro. E era um tipo tão duro a negociar que eles quiseram do lado dele. Pois foi tão duro a negociar que a ponte, que custou 900 milhões de euros, só custou aos privados 200 milhões e 3 anos depois da ponte abrir eles já tinham recebido 1.000 milhões em impostos e benefícios públicos. Eles disseram isso. Aliás, o próprio disse isso. E, portanto, nós temos... Isto é um mecanismo... Fala-se das portas giratórias. Isto é mais do que portas giratórias. Isto é um mecanismo de captura completa dos decisores públicos. E, portanto, alarma-me muito ver os principais partidos portugueses a fazer uma grande festa de obra pública, de novo em regime de parcerias público-privadas, de novo vamos beneficiar fatalmente os mesmos grandes consórcios investidores de banca e de obras públicas, e nem sequer estamos a discutir se devia ou não se devia, ou onde é que está o dito comparador público, a análise de custo-benefício que o Tribunal de Contas exige e que ninguém faz. Eu acho que tínhamos que mudar essa expressão das portas giratórias para algo que eu aprendi quando fazia um outro programa que passa aqui na Curiacos TV, que se chama Serrota, quando ia visitar aqueles coliseus construídos pelos romanos, aquelas abóbodas e os túneis de entrada e saída para o coliseu chamavam-se vomitórios. Portanto, em vez de portas giratórias, eu acho que o Estado arranjou aqui uns bons vomitórios de entrada e saída nestas questões. Digo eu, não percebo nada disto. Por outro lado, temos também o alta velocidade, e só queria mencionar isto porque há um momento do antigo governo em que Pedro Nuno Santos, na altura Ministro das Infraestruturas, mostrava muita reticência em avançar com a alta velocidade porque abriria, digamos, o mercado à competição de empresas espanholas. Mas agora está contente com esta decisão. Pois, é tudo demasiado tático e demasiado superficial. Não é um bocado hipócrita também? Quer dizer, começa a faltar palavras, João. Tal como é relativamente hipócrita ele vir dizer que a solução do aeroporto era a que ele tinha defendido, porque Pedro Nuno Santos chegou a anunciar não 2 aeroportos, mas 3, que era as obras no Humberto Delgado, o Montijo e a seguir Alcochete. Quer dizer, isto é uma leviandade completa nestas coisas. E exatamente a mesma questão com o TGV, que estava a ser entravado por razões que se calhar eram elas próprias um bocado sonsinhas, essa questão da concorrência. Primeiro, não é muito útil estarmos a proteger uma CP que é de facto muito ineficiente e que tem preços do transporte, nomeadamente longo curso, já hoje caros demais, em comparação até com percursos semelhantes noutros países de comboio. Já nem digo em comparação com os autocarros, que demoram o mesmo tempo e são muito mais baratos, embora, na minha opinião, pelo menos mais incómodos. Eu sou muito fã da ideia de termos uma ligação de comboio entre Lisboa e Porto numa hora e um quarto. Eu serei cliente, faço essa deslocação muitas vezes. Mas as coisas têm que ser bem contabilizadas e temos que dizer a verdade às pessoas, quanto é que isto custa e qual é o melhor modelo de fazer isto. E aparentemente, provavelmente percebemos agora que a recusa ou a reserva de Pedro Nuno Santos em fazer essa obra ou lançar essa obra quando era ministro, não era tanto proteger a CP e a estratégia
players nacionais, ou seja lá o que for que ele dizia, é simplesmente não haver dinheiro. E, entretanto, como já não é o governo dele, já não é o primeiro, não é ele o ministro, nem o primeiro-ministro que tem que pagar, agora já são a favor. Ou não há aqui a possibilidade do facto de não ser ele o líder do governo ou o chefe do governo, porque já começam a questionar até. Mas não vamos perder tempo com o Pedro Nuno Santos, que, enfim. Não, é sempre mais fácil fazer obras e propor despesa quando não somos nós que temos que pagá-la. Também é verdade. Por outro lado, eu quero lembrar a João que nós somos o país onde o alfa pendular nunca foi totalmente eficaz nas deslocações para as quais eles foram adquiridos. É verdade, comprámos nos anos 90, comprámos um comboio que pode andar a 250 km por hora e ainda hoje os troços em que verdadeiramente atinge essa velocidade são muito pequenos, porque andamos também há décadas aí fazendo obras na linha do norte, a principal linha do país, e nunca atingimos essas velocidades. Portanto, esse investimento nunca foi verdadeiramente rentabilizado ao máximo. E só para pôr um bocadinho mais de sal na ferida, acho que há uma linha qualquer no norte que já demora mais tempo. Agora, não sei se é... A linha da Beira Alta, exatamente. A linha da Beira Alta está em obras, foi fechada, em todo o lado se fazem obras mantendo as linhas a funcionar. A linha da Beira Alta foi fechada para fazer obras que não são obras assim nada de extraordinário, são para corrigir um pouco do traçado e modernizar um pouco a linha. Ia ser fechada durante 9 meses e já lá vão mais de 2 anos. E essa obra está a demorar mais a fazer os tais correções do traçado e obras de manutenção do que demorou a construir a linha no século XIX a picareta e dinamite. Com a tecnologia da época. Portanto, isto são as obras que se fazem em Portugal. Os prazos arrastam-se, as coisas encarecem-se, as infraestruturas estão completamente fechadas, as pessoas estão sem serviços de transporte e o que corre sempre bem é o ridículo ao qual ficamos todos expostos. João Paulo, outra área que também é muito do teu agrado, ou pelo menos do teu conhecimento, tem a ver com a justiça. Houve recentemente um manifesto de algumas personalidades, foram 50, agora agregaram-se e juntaram-se umas quantas mais, que criticam os aspectos considerados mais nefastos do sistema de justiça. Não sei se tiveste acesso ao manifesto, e também à lista de convidados para subscrição. Qual é a tua primeira opinião? Bom, sobre os subscritores tem-se dito muita coisa e eu quero dizer claramente que alguns daqueles subscritores são pessoas estimáveis. Mas só alguns. Outros são ex-responsáveis políticos que têm muitas responsabilidades nas muitas ineficiências do sistema de justiça. Muitas responsabilidades. Rui Rio é um dos grandes porta-vozes deste manifesto e é uma pessoa que há muitos anos fala na necessidade de uma reforma estrutural na justiça, mas uma pessoa que está com ele na assinatura deste manifesto foi a ex-deputada Mónica Quintela, que era a porta-voz do PSD para a justiça quando Rui Rio foi líder do PSD, era o seu braço armado para esta reforma, e uma das coisas que ela fez, e que foi de facto uma reforma muito útil, juntamente com o PS, foi alterar a lei de distribuição dos processos para os juízes, que permitiu a José Sócrates, só por causa dessa alteração, meter mais de 20 incidentes de recusa de juízes nos muitos recursos e manobras dilatórias que tem inventado na Operação Marquês. Portanto, há gente que tem currículo para estar a falar de reformas na justiça e da lentidão da justiça e das ineficiências da justiça. O manifesto tem 2 componentes. Uma é uma crítica mais ou menos genérica e vaga a insuficiências, demoras no sistema de justiça, que é difícil não concordar, de facto. Há coisas que se arrastam muito tempo, há ineficiências e tem havido não é falta de vontade, é má vontade política. Política. E a maior parte dos problemas da justiça não nascem nos tribunais, nascem na lei e em quem a faz. E essa é a questão crucial. A outra parte do manifesto é aquela que reage a casos concretos, a 2 que eles próprios citam, a Operação Influencer, que indiretamente provocou a queda do governo de António Costa, e o caso da Madeira, que provocou a queda do governo madeirense.
E eles usam estes dois casos para dizer que o Ministério Público está sem rei nem roque e destroem as pessoas e perseguem as pessoas. Eu acho até alguma piada que um conjunto de 50 personalidades, mais 50 que entretanto se juntaram, ou 51, usam dois casos em que houve um controle dos tribunais sobre o Ministério Público que não deu atendimento à vontade e às pretensões do Ministério Público, e eles usam estes casos para provar que o Ministério Público está sem controle. Portanto, pegamos em dois casos em que os controlos impediram o Ministério Público de fazer o que queria para dizer que o Ministério Público faz o que quer. Eu não consigo encontrar como é que 50 pessoas inteligentes utilizam casos assinam uma coisa onde a independência e os filtros que existem na justiça funcionam em detrimento do Ministério Público. Inclusive. O Ministério Público saiu mal destas duas histórias, toda a gente os criticou por isso. E eles usam estes casos para dizer que o Ministério Público está sem controle. Dois casos em que houve controlos que travaram as pretensões do Ministério Público. Isto não me entra na cabeça. Portanto, eu acho que há componentes neste manifesto que são pura e simplesmente ridículas. O outro é estarem a dizer que há um problema enorme com as violações do segredo de justiça, sem se aperceberem de duas coisas. A primeira, quando eles estão a citar estes dois casos concretos, estão a citá-los à boleia de violações de segredo de justiça. Portanto, o segredo de justiça é muito tático, é fácil de violar. É seletivo. E é por isso que também não nos podemos surpreender em ver assinar um manifesto em que critica as violações do segredo de justiça um senhor como o Eduardo Ferro Rodrigues, que foi só a segunda figura do Estado, Presidente da Assembleia da República, que foi apanhado no célebre processo Casa Pia a dizer numa escuta: estou-me a defecar, para não usar a expressão mais de calão, mais expedito, para o segredo de justiça. Foi a que ele utilizou. Foi a que ele utilizou. Para citar, peço desculpa, estou-me a cagar para o segredo de justiça. Foi o que ele disse. Agora já não está. Porque somos muito táticos. O segredo de justiça é bom ou é mau, conforme nos dê jeito. E há uma coisa que tem tido ganho nas percepções, porque é tirada sempre por políticos e por advogados, que é o Ministério Público responsável pelas violações do segredo de justiça. Ora, na Operação Influencer, que é a que mais nos tem ocupado, as violações do segredo de justiça só começaram quando os advogados tiveram acesso ao processo. Isto é factual. Antes não tinha havido violações. Depois começou a haver. Não quer dizer que as violações não possam vir na mesma do Ministério Público, claro. Mas isto é factual. E outra coisa que também é factual é, sobretudo nesta decisão do Tribunal da Relação, que negou as pretensões do Ministério Público sobre as medidas de coação, o documento com o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que se passou nos canais todos do WhatsApp ao qual os jornalistas tiveram acesso, tinha a folha de rosto com a notificação de um dos arguidos, do arguido Vítor Scária. E, portanto, foi o documento que foi para o advogado dele. Portanto, essa violação, dizer que veio do Ministério Público, é atirar ao lado. Não estás a dizer que foi o mordomo, mas pode ter sido o mordomo. Estou a dizer que foi o documento que foi enviado ao advogado de Vítor Scária, foi o documento que andou a circular. Foi escaneado ou fotografado e depois começou a circular. Por quem? Não sei, também não sei. Pelo Ministério Público talvez não tenha sido, porque se tivesse a fonte fosse o Ministério Público, a folha de rosto era isso que dizia. E portanto, nós temos estas relações muito táticas. E este manifesto tem preocupações legítimas com a eficiência do sistema de justiça e depois tem muita tática sonsinha, em que o que quer é o que Rui Rio e outras figuras próximas sempre defenderam, que é um controle político sobre o Ministério Público e que só se preocupam com casos em que estão a ser investigados políticos ou partidos políticos. E, portanto, isto é muito eloquente. Se for ali o Zé da Esquina, eles não estão... Se for o Zé da estão... Esquina, onde também há violações de segredo de justiça todos os dias nos títulos, que matou, ou que fez, ou que roubou a galinha, acusado, como dizes tu. Ainda agora, com o José Castelo Branco, num processo em que ele é avisado, ninguém se preocupa com a violação do segredo de justiça. Porque só incomoda a violação do segredo de justiça quando incomoda políticos ou empresários. Deixa-me mencionar também aqui mais algumas afirmações, precisamente de Eduardo Ferro Rodrigues. No momento em que vivemos, recentemente num país europeu, o primeiro-ministro sofreu uma tentativa de assassinato. À hora que estamos a gravar, não sabemos se, infelizmente, perdeu a sua vida ou não. Eduardo Ferro Rodrigues diz que considera imprescindível um sobressalto cívico
para uma reforma na justiça. Estas palavras, se fossem ditas, se calhar, por outros líderes políticos, eram consideradas mais, como é que se diz, mais incandescentes. Pois, e portanto nós temos de ter cuidado com as palavras que usamos e o significado que elas têm e o sentido que lhes queremos dar. Eu vivo em formato de sobressalto cívico pelas reformas na justiça e de combate à corrupção há muitos anos. E é por isso que fico ainda mais civicamente sobressaltado quando vejo 50 personalidades ou personagens com agendas muito específicas. E da mesma maneira que há muitos anos no processo Casa Pia, Eduardo Ferro Rodrigues estava-se nas tintas para o segredo de justiça porque o que lhe interessava era proteger um apoio antipartidário, agora está muito preocupado com o segredo de justiça pela mesmíssima razão. E é por isso que eu nem sequer lhe critico hipocrisia ou dualidade de critérios, porque a preocupação é sempre a mesma. Okay. É proteger políticos que estão a ser escrutinados. E o escrutínio é cada vez mais em situações de corrupção sistémica. Já não estamos apenas a falar do processo em que é visado um vereador de uma Câmara Municipal, que esse aí pode cair e não vem daí mal ao mundo. Estamos a falar já de casos em que se começa na Operação Influencer, na Operação Tutti Frutti, em vários casos, mesmo quando estamos a falar de urbanismo em câmaras municipais, em que se começa a cada vez mais a investigar, como no caso de Vortex, na Zona Norte, na Zona do Porto, ligações entre o urbanismo, vereadores de urbanismo, quadros partidários, o financiamento dos partidos. E isso é que assusta muitíssimo os responsáveis políticos. Agora, de facto, há problemas na justiça para resolver. E um dos problemas é a verborreia, peço desculpa da expressão, legislativa, em que estamos constantemente a legislar, constantemente a criar novas tipologias criminais, o que atira cada vez mais casos para os braços do Ministério Público, que tem que investigar um leque de crimes cada vez maior, e depois não há eficiência capaz, não tem recursos. Muitos dos crimes que são legislados são para mostrar serviço e depois têm definições tão vagas que nenhum tribunal os quer aplicar. Nesta questão da Operação Influencer, em que se criticou muito o Ministério Público porque aparentemente não havia crimes, quer o Tribunal de Instrução Criminal, quer o Tribunal da Relação, dizem que não há crimes porque um dos principais crimes que está a ser investigado, que é o tráfico de influências, estes dois tribunais têm uma interpretação de tráfico de influências que diz não é tráfico de influências se a pressão, se a informalidade, se os jantares, se os telefonemas forem para obter uma decisão legal. O que está em causa nesta Operação Influencer é o licenciamento de um data center em Sines. O licenciamento em si é uma operação que não é ilegal. E, portanto, eles dizem que as influências que são movidas não correspondem a crime porque não estamos a tomar uma decisão que o decisor não estivesse legalmente habilitado para tomar. E, portanto, criamos aqui umas lógicas de filigrana jurídica de interpretação a dizer é a mesma coisa como alguém passar uma carta de condução no IMT. Se eu meter cunhas ou pressionar a pessoa que tem que passar a carta de condução, não é tráfico de influências porque o papel dele é passar a carta de condução, seja lá como for. Isto é perigoso, mas é um exemplo de uma definição que é usada para o crime, na verdade, nunca existir. Imagina que eu era amigo da secretária do presidente de um banco que era o banco que pagava as dívidas de obras públicas. Imagina que com essa amizade eu conseguia fazer com que os meus processos ficassem no cimo da pilha dos documentos que são para assinar naquele dia, porque, de facto, eles nem sequer vão ser lidos, é assinar, como se diz, de letra. Isso não é crime. Passa à frente das outras pessoas, tem uma vantagem indevida, captura aquela decisão,
mas não é crime porque, de qualquer maneira, o papel dele, no fim da pilha ou no início, é mesmo João, assinar aquilo. Ainda ficando Portanto, naquilo... nós vamos criando muitas tipologias criminais, crimes disto e daquilo e daquilo outro, que depois são desenhados para nunca serem aplicados. Mas deixa-me dizer uma coisa, precisamente Isso não é um problema dos tribunais, é um problema nem do Ministério Público, é um problema de quem faz as leis e quem depois anda a assinar manifestos. Uma das coisas que Rui Rio diz é que então terá de ser o poder político a tomar a iniciativa. Mas sentado nessa mesma cadeira, o Nuno Garopa já disse por diversas vezes que a reforma da justiça não se faz porque PS e PSD não a querem fazer. Ele tem dito que essa reforma tem sido sistematicamente travada. Eles concordam em 99,5% das coisas, mas naquele meio por cento que não concordam é o suficiente para meter a reforma na gaveta. E tem sido. Há uma indústria de corrupção em Portugal que não só é a mesma indústria que captura estes contratos das PPPs, das concessões, etc., como cria os mecanismos de legalização dessa captura, os contratos de concessão, as leis de enquadramento, etc., e os mecanismos de impunidade para quando houver, nos poucos casos em que há investigações, elas poderem travar ou as acusações não darem em nada ou perdemos anos ou décadas em manobras dilatórias. Estás a dizer que quem legisla não legisla verdadeiramente? São estas... São estes mecanismos de indústria, de sociedades de advogados, de bancos, de construtoras, etc., que criam os mecanismos de própria legalização da corrupção. E é por isso que mesmo as poucas reformas de comum bom senso não avançam. Tapar muitos destes buracos para manobras dilatórias não avança porque esta indústria, que tem muita penetração nos próprios decisores políticos, gosta de ter estas portas abertas para ir protelando processos. E, portanto, Rui Rio até pode ter sido honesto e esforçado enquanto esteve em funções públicas para fazer uma reforma da justiça. Tanto quanto eu sei, sim. Eu acho que ele é materialmente uma pessoa séria e honesta, mas a reforma que ele queria era pôr maior controle da justiça por parte de um poder político que está ele capturado pela corrupção. Aliás, E, portanto, com toda a boa vontade, ele estava a ir no caminho absolutamente errado, tal como este manifesto está a ir no caminho absolutamente errado, que é pedir a um poder político capturado que capture a justiça. Isso é o contrário do que nós precisamos. Ele próprio liderava o PSD quando da não recondução de Joana Marques Vidal, por exemplo. Pois, e portanto... também pode dizer o que lhe aprover sobre o assunto e sobre os mecanismos de nomeação de procuradores, mas se o que ele defende, e é o que ele defende, é maiorias políticas a controlar o Ministério Público, que é, aliás, contrário a todas as recomendações de organismos internacionais, é natural que ele depois possa vir defender nomeações políticas ou a não recondução de procuradores que, de facto, foram reconhecidos como bons procuradores. Entretanto, e só para voltar a mencionar Ferro Rodrigues, ele sente-se muito, de facto, constrangido pelo facto de o Ministério Público nem sequer se dignou a informar António Costa sobre o objeto do inquérito e também está muito chateado por nem o convocar para qualquer diligência. Dá vontade de dizer, Eduardo Ferro Rodrigues, bem-vindo à justiça do dia-a-dia. Bem-vindo à justiça do dia-a-dia. Qualquer pessoa que tenha sido vítima de um roubo por esticão ou de um processo de maus tratos, uma coisa simples de prova fácil e imediata, sabe que as coisas demoram 1 ano, 2 anos em investigação e depois muitas vezes são arquivadas. Então o que ele está a pedir é uma justiça de criminalidade económica própria. e financeira não se faça uma coisa em 5 meses, mas não sabem em que país vivem, não sabe de que país foi Presidente da Assembleia da República, líder partidário, Ministro, ou são 5 demais, ou é ignorante demais. Quer dizer, este é o país em que vivemos e este é o país e a justiça que pessoas como Ferro Rodrigues construíram e de qual beneficiaram e beneficiam ainda hoje. E, portanto, estes sobressaltos cívicos a mim sobressaltam-me porque se percebe claramente um gato escondido com um grande rabo de fora. Sim, já começa a ser difícil. A querer que a instituição mais capturada, que é a instituição política em geral, seja agora a solução para gerir quase diretamente, processo a processo,
o sistema judicial. Livrem-nos disso, por amor de Deus. E João, e por falar em sonsice ou ingenuidade, há uns tempos atrás a Provedora de Justiça diz que ficou perplexa com o facto do Ministério Público e os tribunais terem opiniões divergentes sobre o mesmo processo. A Provedora de Justiça, que também é uma pessoa que eu considero e que tem feito um bom mandato, também estava muito impressionada com estas questões da Operação Influencer e de haver uma pretensão do Ministério Público que não é acolhida nos tribunais. Isso acontece todos os dias em julgamentos de todo o tipo, o Ministério Público pede condenação e depois não há condenação, ou faz uma acusação que depois não é confirmada, ou propõe medidas de coação. Até as penas, que não são... as medidas de coação, tudo isso, é o normal acontece, funcionamento. É o normal funcionamento. Quer dizer, seguramente haverá lições a tirar destes processos depois deles chegarem ao fim. E o Ministério Público também tem coisas a aprender sobre a eficiência das investigações, como é que se faz para tentarmos impedir que os processos cresçam demasiado e se tornem ingovernáveis. Há boas formas de investigar e más formas de investigar e tudo isso tem que ser aprendido e tem que ser discutido. Agora, estarmos a querer litigar um processo a cada sobressalto processual, como se estivéssemos a ver um jogo de ténis e em que lado é que está a bola, não é útil, não é produtivo e espanta-me a ver pessoas com formação jurídica e responsabilidades na justiça a embarcar neste tipo de discurso só porque são processos muito mediáticos, toda a gente perde a cabeça e porque envolvem figuras públicas. E é preciso dissipar esta noção de que António Costa cai porque é suspeito. Tal parágrafo. António Costa nem é necessariamente suspeito. O que o comunicado da Procuradoria-Geral disse é que houve suspeitos a falar do nome dele. E é óbvio que, então, é preciso esclarecer se o nome dele está ali metido por alguma razão, por razão nenhuma, se há alguma responsabilidade dele ou não há. Pode nem haver e o Ministério Público até pode chegar a essa conclusão sem precisar sequer de falar com António Costa e de o interrogar. Agora, isso não obriga o Ministério Público agora a vir dar explicações públicas, a abrir a investigação, a dizer estamos a investigar isto e aquilo e amanhã vamos ouvir. Quer dizer, não é assim que se faz. Entretanto, tivemos, e porque temos estado a falar de presidentes da Assembleia da República, também o novo presidente da Assembleia da República quis reclamar ou pedir a presença da Procuradora-Geral da República para prestar contas ao poder político. A Procuradora-Geral da República deve prestar contas ao poder político do trabalho que faz em geral. Todos os anos há relatórios do Ministério Público, relatórios anuais de segurança interna, que deviam ser discutidos no Parlamento, porque nos dizem onde é que estão os problemas de criminalidade, onde é que o Ministério Público e o sistema judicial em geral estão a funcionar bem ou mal, e essas discussões nunca existem, ou existem em 5 minutos. E agora querem que a Procuradora vá explicar casos concretos que estão sob segredo de justiça. A Procuradora, a única coisa que poderia dizer em resposta a perguntas sobre a Operação Influencer ou o caso da Madeira ou outro qualquer é: não posso comentar casos em segredo de justiça, porque não pode, apesar de todo o resto do país o fazer. E, portanto, o que os partidos parecem quererem é ter um soundbite de uma imagem televisiva da Procuradora a recusar-se a responder a perguntas para dizer que ela é uma pessoa muito perigosa. Isto não é tanto para condicionar esta Procuradora, que aliás está em final de mandato, é para mandar uma mensagem a todo o Ministério Público e a Procurador-Geral que vier a seguir de que não se metam com políticos. Isto é uma forma sonsinha de entrarmos em lógicas de funcionamento, como na Hungria, de pôr a pata no Ministério Público, mas de forma mais subtil. E, portanto, isto preocupa-me, o aparente consenso de vários partidos políticos em achar que é boa ideia fazer perguntas sobre processos em curso à Procuradora no Parlamento. E preocupa-me depois vermos o Chega, que é um partido que eu reputo de populista e de perigoso, nesta questão a ter o exclusivo do bom senso. A dizer, separação de poderes, não tenham ideias tontas. João, mesmo no último minuto, houve um jornal que publicou o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, mas depois fiquei espantado a ver Paulo Saragossa da Mata a comentá-lo e o próprio jornal nem sequer falou com a própria Transparência Internacional. Pois, houve um artigo do ECO. O ECO é um jornal que tem muitas coisas úteis, interessantes em matéria de economia, em matéria de direito e de justiça. É o porta-voz dos grandes escritórios de advogados e tem essa relação privilegiada com fontes dos grandes escritórios de advogados. E muitas vezes isso torna-o permeável a operações de desinformação completa sobre o funcionamento do sistema de justiça ou sobre índices anticorrupção como esse, em que citaram vários grandes advogados da nossa praça, tudo o que disseram era factualmente falso. Estavam a dizer coisas que não eram verdade sobre um índice
que é o principal indicador internacional de corrupção, que é aceito por todas as organizações internacionais, mas aqui em Portugal, como sabemos tudo sobre tudo e somos melhores do que qualquer outro país, sabemos que esses índices para nós não valem nada. E é pena ver alguma comunicação social a emprenhar pelos ouvidos com manobras dessas. E terminamos com mais um prego no caixão. João Paulo Batalha, obrigado por ter estado aqui connosco. Desculpa lá mais uma vez, o tema é o Bom, que tenho é. que pedir desculpas aos Ora espectadores e ouvintes por isto ter sido assim tão deprimente. Não, obrigado, João. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. O resto, uma boa noite. Obrigado.